Fala pessoal, tudo bem? Seguindo com mais um vídeo aí da FUVEST para resolução aí em física. Essa é mais uma questão que, semelhante à anterior, dá para fazer ela com as contas certinha e dá para fazer uma aproximação aqui que não vai atrapalhar a qualidade da resolução, vamos dizer assim, porque vai fornecer a resposta e você economiza tempo. Sabendo que tempo é um bem muito precioso no vestibular, eu acho que é mais interessante utilizar esse artifício, tá ok? Ao longo da questão vou comentando com vocês. Então, como é que é a questão? Ela é o seguinte. Em uma tribo indígena de uma ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é deixar-se cair em um rio do alto de um penhasco. Um desses jovens se soltou verticalmente a partir do repouso a uma altura de 45 metros. Então, eu vou desenhar aqui, fazer um rascunho. Isso aqui é um penhasco, certo? Esse aqui é o... desenhando uma outra cor aqui. O jovem pulando do penhasco, certo? E nessa altura H, que ele diz... Deixa eu fazer um pouquinho mais bonitinho, né? Essa altura H aqui de 45 metros, certo? Em relação à superfície da água. O tempo decorrido em segundos entre o instante que o jovem iniciou sua queda e aquele em que um espectador parado no alto do penhasco ouviu um barulho do impacto na água é aproximadamente... Então é o seguinte, o que ele quer? Ele quer o tempo de queda que decorre da queda, é como se iniciasse um cronômetro, certo? O jovem pulou e iniciou um cronômetro. É o tempo de queda dele, certo? Portanto, aqui vamos utilizar equações do MOVE. O que é o MOVE? Movimento uniformemente variado, portanto, são movimentos em que a aceleração é constante, ou seja, a aceleração, certo? Isso, aí vamos utilizar a equação do MOVE. Como ele quer o tempo aqui, ele quer o tempo decorrido desde a queda dele até o som chegar no ouvido de um espectador aqui em cima. Então a gente tem que utilizar a equação que não envolva só aceleração, mas também tempo. A gente vai ver qual equação do MOVE se encaixa nesse caso. E ao final da queda dele, quando ele se encontra com a água, tem aqui água, faz um barulho, certo? Esse barulho que faz viaja a velocidade do som até o ouvido do espectador lá em cima, tá ok? Então a soma desses dois tempos é o que a questão pede, certo? Então como é que vai ser? A gente precisa encontrar qual que é a equação da altura no MOVE. Eu quero mostrar uma maneira um pouco diferente de você fazer isso. Tem uma maneira que é muito comum lá, que fala que é chamada de sorvetão por professores no ensino médio, que é S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t quadrado e, no caso, o S passa a ser altura, S0 é altura zero, vamos dizer assim. Isso depende do seu referencial de altura e altura zero, H0, certo? Pode fazer assim, sem problema, tranquilo. Você pode considerar seu H0 como os 45 metros, a altura final como zero, velocidade inicial, como ele diz que partir do repouso é igual a zero, e só sobra esse termo aqui, certo? Em que a aceleração é a própria gravidade, assim vai. Mas vamos supor que você esqueça. Você não lembre dessa equação, não lembra... Então, como se você não lembra dela, você não sabe de onde partir. Lembra que é o seguinte, para o MOVE, a gente tem que a aceleração é ΔV sobre ΔT, certo? Se consideramos delta é final menos inicial. Se a gente considerar que o inicial do 2 é zero, ou seja, velocidade inicial é zero, a partir do repouso, o que acontece aqui, e tempo inicial é zero, então, o que também é razoável considerar aqui, então eu vou escrever só como V e T. Então, se eu isolar o V, vai ficar V igual a vezes T, certo? Já aplicando para esse exercício, em vez de A, eu vou escrever como G. Então, V igual a GT. Para calcular uma distância, ou nesse caso, uma altura, isso é igual a V vezes T, certo? É só você pensar. V não é igual a ΔS sobre ΔT? Aí é a mesma coisa. S final menos S inicial. S final é a minha altura, certo? Pode pensar que o ΔS é a altura, mais fácil. E o ΔT é todo o tempo decorrido. Então fica H em vez de ΔS e T em vez de ΔT. E eu isolei o H, que então fica V vezes T, certo? Então leva isso daqui. E aí, a gente tem aqui
como a velocidade nesse trajeto todo ela varia, não tem como a gente pegar uma única velocidade, certo? Essa velocidade não é uma constante. Então a velocidade a ser pega aqui é a média. Como que eu calculo a velocidade média? É a média entre a velocidade inicial e a final, logo antes da queda. Então é V0 mais V final sobre 2, certo? É a média. Isso vezes T. Então H é igual a V0 é 0, certo? Velocidade inicial. Então V, vou chamar V final de V, vezes T sobre 2. Tá ok? Então, agora a gente pode substituir, vou pegar outra cor aqui, este V aqui por este V aqui. Como é que vai ficar? Isso leva que o V, ele é como é GT, G vezes T sobre 2, isso é GT² sobre 2. Repara que isso é exatamente aquele termo, aquele último termo daquela equação do sorvetão que eu mostrei no início do vídeo, certo? Então, quando falar de um exercício de altura, pode jogar diretamente o meio de GT², tá ok? Porque os outros termos, V0T e o H0, no caso, vão ser termos de... só uma questão de referencial, tá ok? O V0 é para ver se vai ter o corpo já vai ser lançado com uma velocidade inicial diferente de 0, enfim. Mas pode utilizar aquela equação sem nenhum problema. Então, é isso que a gente quer calcular. H, agora substituindo para o caso do exercício, H é 45 metros, certo? G é 10. O próprio exercício deu aqui. T ao quadrado, isso aqui a gente quer calcular, certo? Então, essa é a nossa incógnita. Passo 2 multiplicando, isso dá 90, igual a 10 vezes T ao quadrado, certo? Corta o 10 com 90, fica 9 igual a 1t², ou seja, t² igual a 9, o que leva que t é 3, certo? 3 segundos, certo? Então, esse é o tempo de queda, tá ok? O tempo de queda do jovem que nesses 45 metros desse penhasco. Aí o ponto é, não só isso que a questão pediu, certo? Ele pediu o tempo de queda mais o tempo do som que, no momento que ele bate na água, até subir, certo? No ouvido do espectador lá em cima. Repara, velocidade do som 360 metros por segundo. O som é extremamente rápido. Nesse caso, concorda que é muito próximo de zero? O tempo que o som percorre essa distância é um tempo muito próximo de zero? Então, dizer que é 3 segundos é uma boa aproximação para encontrar a resposta. Se você reparar, a gente tem aqui esse item A, que é exatamente a questão correta. Exatamente o item correto dessa questão. Então essa é mais uma questão que mostra que nos vestibulares nem sempre o melhor caso é você sair fazendo as contas. Nesse caso, novamente, uma aproximação em que já consegue a resposta final aí da questão, tá ok? Então ficou a letra A, tá certo? Bom, gente, é isso aí. Qualquer coisa deixa um comentário aí, diz o que achou dessa questão, deixa sugestões, tá ok? Até mais, obrigado.